Bom dia, turma. Vamos começar nossa aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho, Centro Educacional Almeida Mauro. Vão colocar o cabeçalho completo, né? Teacher, student, o seu nome, class, né? A turma, nono ano, a data de hoje e o provérbio do dia. Practice makes perfect. Tradução: a prática leva à perfeição. Vamos abrir o livro lá na página 13 para dar continuidade ao nosso conteúdo. Lá na página 13, nós temos o Listening and Speaking, que é o escute e fale. Número 1. Listen to Adrian and Joanne and write T se for true ou F se for false. Vocês vão escutar um diálogo entre o Adriano e o João e vão escrever T se for verdadeiro, F se for falso. Let's go! Unit 1, Track 3. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday, so here I am again, returning this one and taking this one. Hello, Adrian. You sure read fast. How are things back home in Greece? Will you read it this afternoon with some lemonade by the pool? Things are fine. Well, I will read it if I can dodge my dad. Why do you say that? Does he not like it when you read? No, it's because he's been asking me to take care of the yard since Friday. But honestly, I am tired, so I just want to be quiet by the pool, sunbathe, and enjoy my reading. Then you will need to negotiate with him. If I can be nosy, say you need to rest this afternoon, and that you will mow the lawn tomorrow. That sounds fair and easy. You are good at talking to people, so I guess I will follow your advice. Thanks a lot, Joan. Paracalô! Ok, vamos de novo? Unit 1, Track 3. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday, so here I am again, returning this one and taking this one. Hello, Adrian. You sure read fast. How are things back home in Greece? Will you read it this afternoon with some lemonade by the pool? Things are fine. Well, I will read it if I can dodge my dad. Why do you say that? Does he not like it when you read? No, it's because he's been asking me to take care of the yard since Friday. But honestly, I am tired, so I just want to be quiet by the pool, sunbathe, and enjoy my reading. Then you will need to negotiate with him. If I can be nosy, say you need to rest this afternoon, and that you will mow the lawn tomorrow. That sounds fair and easy. You are good at talking to people, so I guess I will follow your advice. Thanks a lot, Joan. Paracalô! Então, o Adrian is talking to a stranger. O Adrian, ele está falando com uma pessoa estranha. Adrian is Greek. O Adrian, ele é grego. Adrian is a fast reader. O Adrian, ele é um leitor rápido, ele lê rápido. B. Adrian's father wants him to rest this afternoon. O pai do Adrian quer que ele descanse esta tarde. Ou é, Joanna advises Adrian's father on what to do. O Joan, ele avisou o pai do Adrian o que deve se fazer. Vamos escutar novamente. Unit 1, Track 3. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday, so here I am again, returning this one and taking this one. Hello, Adrian. You sure read fast. How are things back home in Greece? Will you read it this afternoon with some lemonade by the pool? Things are fine. Well, I will read it if I can dodge my dad. Why do you say that? Does he not like it when you read? No, it's because he's been asking me to take care of the yard since Friday. But honestly, I am tired, so I just want to be quiet by the pool, sunbathe, and enjoy my reading. Then you will need to negotiate with him. If I can be nosy, say you need to rest this afternoon, and that you will mow the lawn tomorrow. That sounds fair and easy. You are good at talking to people, so I guess I will follow your advice. Thanks a lot, Joan. Paracalô!
Ok. Agora nós vamos conferir se é verdadeiro ou falso, ok? Então vamos lá. O Adrian is talking to a stranger. O Adrian está falando com um estranho? Não. Ele está falando com Joan. Adrian is Greek. Ele é grego. True. Verdadeiro. Adrian is a fast reader. O Adrian, ele é um leitor rápido. True. D. Adrian's father wants him to rest this afternoon. O pai do Adrian, ele quer que ele descanse essa tarde? False. É o contrário, né? O Adrian que quer descansar. E a letra E. Joanna advises Adrian's father what to do. A Joana, ela aconselhou o pai do Adrian o que deve fazer? False. Aconselhou o Adrian a falar com o pai. Vamos fazer o seguinte, agora vamos escutar o áudio e acompanhar o texto, ok? Track 3. De novo, desculpa. Unit 1, Track 3. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday, so here I am again, returning this one and taking this one. Hello, Adrian. You sure read fast. How are things back home in Greece? Will you read it this afternoon with some lemonade by the pool? Things are fine. Well, I will read it if I can dodge my dad. Why do you say that? Does he not like it when you read? No, it's because he's been asking me to take care of the yard since Friday. But honestly, I am tired, so I just want to be quiet by the pool, sunbathe, and enjoy my reading. Then you will need to negotiate with him. If I can be nosy, say you need to rest this afternoon, and that you will mow the lawn tomorrow. That sounds fair and easy. You're good at talking to people, so I guess I will follow your advice. Thanks a lot, Joan. Paracalo. Ok, então o Adrian ele começa. Bom dia, Joana. Eu terminei o que você recomendou na segunda-feira, então aqui estou eu de novo, retornando com esse e pegando este outro. E a Joana vai falar: olá, Adrian. Você com certeza é um leitor rápido. Como estão as coisas de volta para a Grécia? Você lerá esta tarde com alguma limonada na piscina? Tipo, tomando uma limonada na piscina? Aí o Adrian vai falar: as coisas estão bem. Bom, eu lerei se eu conseguir contornar o meu pai. Se eu conseguir, tipo assim, se desviar dele, escapar. Dodge, ele tem algumas das traduções, entendeu? Tem alguns significados. Que aqui no caso é contornar o meu pai. Aí a Joana vai falar: o que você quer dizer com isso? Ele não gosta quando você lê? O Adrian vai falar: não, é porque ele tem perguntado, tem me pedido muito para poder cuidar do quintal desde sexta-feira, mas honestamente estou cansado. Eu só quero ficar um pouco quieto na piscina ou tomar um banho de banheira e curtir a minha leitura. Aí a Joana vai falar: então você precisa negociar com ele. Se eu posso ser barulhento, isso pode ser barulhento. Diz que você precisa descansar essa tarde e você estará pronto no dia seguinte. Aí o Adrian vai falar: isso parece justo e fácil. Você é bom em conversar com as pessoas, então eu acho que eu vou seguir o seu conselho. Muito obrigada, Joana. E Joana vai falar: para calor. O que vocês vão fazer no 2? Vocês vão olhar a imagem e vão associar com as palavras que estão abaixo. Por exemplo, it's already happened. Isso já aconteceu. It's happening. Isso está acontecendo. Ou it will probably happen. Isso provavelmente acontecerá. Então, quer dizer que ele aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje, que a gente usa o present perfect. O segundo fala que está acontecendo no momento atual, que é o present continuous. E o último, que é o will, vai falar que provavelmente vai acontecer. Ou seja, estamos falando do futuro. Vocês vão associar as imagens de acordo com o áudio e vai
vai escrever. Por exemplo, aqui nós temos da letra A até a letra F. Então, ou seja, eles vão se repetir várias vezes. Se aqui nós temos 9, então vão ser o quê? 3 cada um? Vocês vão descobrir, tá bom? Tentem fazer, dá uma pausa no vídeo, depois retorne para poder ver se conseguiu acertar, se não conseguiu, ok? Retornando, vamos lá. Is it happening? Isso está acontecendo. Ele está pegando o livro e entregando o outro. Quando ele fala aqui o que você recomendou, aqui está o que você já pediu para eu ler e eu vou pegar esse outro. Então está acontecendo. B. It will probably happen. Isso provavelmente acontecerá. Ele cuidando do quintal, ele limpando o jardim como o pai dele pediu. Letra C. It's already happened. It's already happened. O pai dele pediu que ele cuidasse do quintal. Então, desde sexta-feira, ele tem feito isso. E ele só quer o quê? Ele só quer ler. Na D. It will probably happen. Isso provavelmente acontecerá se ele conseguir negociar com o pai. Deixar ele ler um dia, descansar um dia, só curtir um banho de banheira, ler um livro na piscina. It will probably happen. Isso provavelmente acontecerá. O quê? Ele tá na piscina, curtindo o livro, lendo. E a F, it's already happened. Isso provavelmente já aconteceu. Por quê? Repare que aqui na letra A, ele tá entregando o livro verde, a capa mais clara. E tá pegando o livro com a capa verde escura. Então, ele já leu. Uma coisa que aconteceu no passado, ok? Então, a letra A ficou it's happening, está acontecendo. B, it will probably happen. C, it already happened. D, it will probably happen. E, it will probably happen. E F, if it already happened, ok? Vamos lá, vamos dar seguimento na matéria. Agora, na página 14, vocês vão responder as perguntas, seguindo as perguntas que vocês... sobre o chat que teve entre o Adrian e a Joana, ok? A. How many books will Adrian take home today? Quantos livros o Adrian ele levará para casa hoje? B. What Adrian needs to do because his daddy asked him to. O que o Adrian precisa fazer porque o pai dele pediu a ele para? O que o pai dele pediu para ele fazer? C. Adrian mentioned Joanna is good at something. What's that? O Adrian mencionou que a Joana ela é boa em quê? Em alguma coisa. O que foi isto? E D. What will Adrian probably do this afternoon? O que o Adrian provavelmente fará esta tarde? Então, vocês tentem responder. Se quiser, volta um pouquinho o vídeo, a parte do diálogo que eu mostrei para vocês tentarem responder. Dá uma pausa e quando voltar, verifiquem se vocês acertaram, se não acertaram, ok? Então, vamos lá. Na letra A, número 3. How many books will Adrian take home today? Quantos livros o Adrian levará para casa hoje? He will take one book home. Ele levará um livro para casa. Porque ele está entregando um livro com a capa verde clara e está pegando um livro com a capa verde escura. Então, só tem um, certo? B. E quando ele fala, toma aqui esse que você me indicou e me dá esse outro. Ele não está falando outros livros, está falando somente de um. B. What Adrian needs to do because his daddy asked him to. He needs to take care of the garden. Ele precisa cuidar do quintal, do jardim, ok? C. Adrian mentioned Joanna is good at something. What is that? He is good at
talking to people. Ela é boa em falar com as pessoas. Ela tem habilidade para falar com as pessoas. Caso habilidade de convencimento. E D. What will Adrian probably do this afternoon? He will probably talk to his daddy and then rest by the pool and read. Ele provavelmente falará com seu pai, então descansará na piscina e lerá. Ok? Vamos agora para o número 4. No número 4, vocês vão escutar o diálogo de novo e vão completar a sentença com as palavras que estão faltando, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar o áudio para vocês e vocês vão escutar e tentar colocar a palavra que está faltando. Então, vamos lá. Como esse áudio ele foi projetado numa outra página, não tem como a gente escutar o áudio ao mesmo tempo que ver o vídeo, ver a parte escrita. O que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O Adrian, letra A. Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday. So, here I am again. Return this one and take this one. B. Deixa eu ver aqui a letra B. Well, let me see. Oh my gosh, cadê? I will read it this afternoon with some... Não, ok, não é isso não. Pera aí. Ok. I will read this afternoon with some lemonade by Pooh. Então vamos lá, letra B. Well, I will read it if I can dodge my daddy. C. No, it's because he's been asking me to take care of yards since Friday, but honestly, I am tired. So, I just want to be quiet by the pool, sunbath, and enjoy my reading. D. Then you will need to negotiate with him if it can be noisy. So, say you need to rest this afternoon and take will on the law tomorrow. That sounds fair. You are good at talking to people, so I guess we'll follow your advice. Thanks a lot, Joan. Então, quais foram as palavras que ficou faltando nessa parte? Nós temos o because, nós temos o so, if e o then. Because express the reason for something. O because ele expressa a razão de alguma coisa. Por que você gritou com ele? Porque ele estava me batendo. Ok? So, express the result of something. O so é o nosso então. Eu estava com tempo livre, então resolvi assistir série. If express an assumption or condition for something to happen. Ele expressa uma condição para que alguma coisa aconteça. Se você fizer isso, acontecerá isso e isso. Se você não fizer isso, não acontecerá. Então, if é uma condição, é uma oração condicionada. Se você fizer uma coisa, vai acontecer isso. Se você fizer outra coisa, vai acontecer aquilo, ok? E then express a consequence or a result of something. Then ele expressa a consequência ou resultado de alguma coisa. Then é então, né? Então eu resolvi dormir um pouco, já que eu tinha um tempo livre, entendeu? Então vamos lá, eu vou ler de novo e vocês vão agora encaixando essas palavras, ok?
Good morning, Joan. I finished the one you recommended on Monday, so here I am again. Return this one and take this one. Bear. Well, are you reading it this afternoon? No. Well, I read If I Can Dodge My Dad. C. No, it's because he's been asking me to take care of yard since Friday. But honestly, I am tired. So I just want to be quiet by the pool, sunbath, and enjoy my reading. Then you will need to negotiate with him. If it can be noisy. You need to rest this afternoon and take will on the law tomorrow. That sounds fair. You are good at talking to people. So I guess I will follow your advice. Thanks a lot. Vamos agora conferir? Let's go. O primeiro ficou so. Bom dia, Joana. Eu terminei o livro que você me recomendou, então aqui estou eu de novo, retornando com esse e pegando este outro. B. Bom, eu leria se eu pudesse contornar o meu pai. C. No, it's because it's been asking me to take care of the yard since Friday. Não, porque ele tem me pedido para cuidar do quintal desde sexta-feira. Mas honestamente, eu estou cansado. So, então, I just wanna be quiet by the pool. Eu só queria ficar quieto na piscina, na banheira, no banho de sol e curtir a minha leitura. D. Então, você precisa negociar com ele. Se isso pode ser barulhento, né? Pode causar tipo um transtorno. Então você precisa falar que você precisa dizer para ele que precisa descansar e você vai estar pronto no dia seguinte, ok? E a letra E, isso parece justo, isso soa justo e você é bom em falar com as pessoas. Então, eu acho que eu vou seguir o seu conselho. Muito obrigada. Vamos lá para Language Piece, que foi o que eu tinha explicado, né? O because, todos esses são conjunções. Eles ligam sentenças, entendeu? O because, ele dá razão para alguma coisa. O so expressa resultado de uma consequência. O if, ele expressa uma oração condicionada. E o then, ele expressa a consequência ou resultado de alguma coisa. Então, o so e o then, eles são similares, ok? Já o because e o if, não. Let's go! Agora, vamos lá para a página 15. Nós temos o Let's Read and Writing. Vamos ler e escrever. Young, essa letrinha que tá aqui em roxinho. Já é juventude. Generation Z, unlike any other. Geração Z, ele não é comum a qualquer outro. Vamos lá. Who are the Generation Z? The generation of the college millennium has started around the mid-90s, and its members are ready to become the dominant young influence of tomorrow. Quem é da geração Z? A geração que veio depois dos chamados millennials, que começou aproximadamente no meado de 1900. E esses membros, eles estão preparados para se tornar dominante, uma juventude dominante de influenciadores do amanhã. Generation Z is being considered a more conscious, hard work, anxious, and mindful of future plan the previous one. Let's go.
A geração Z, ela tem sido considerada como a mais consciente, os que trabalham mais duro, ansiosos e atento a um futuro a um futuro mais prévio do que os outros. Being the first generation raised in the era of smartphones, they are intrinsically connected to technology and considered the first true digital native. The average teen spends about 2.5 hours a day on electronic device, wrote Dan Twenty, a psychologist, in an Atlantic article. Sendo como a primeira geração que cresceu na era dos smartphones, eles estão intrinsecamente conectados com a tecnologia e são considerados a primeira verdadeira era nativos digital. Em média, os adolescentes gastam em hora 2 horas e meia usando serviços eletrônicos, como computador, smartphone, televisão, entendeu? Escreveu Jean Twenge, o psicólogo do artigo Atlântico. This generation is able to process information faster than any other generation. Consequently, its attention spans might be significantly short than the previous generation. Esta geração ela é capaz de processar informações mais rápido do que qualquer outra geração. Consequentemente, a atenção aos períodos pode ser significantemente mais curto do que as gerações anteriores. Ou seja, a geração ela está mudando muito mais rápido do que antigamente. Por exemplo, a geração quer dizer o quê? De pai para filho, entendeu? Avô para pai e assim vai indo. A geração de hoje em dia ela tá mais curta. Tanto que você vê avós com 40, 50 anos. Antigamente, a avó era aquela pessoa senhorinha, de cabelinho branco, né? Hoje não, com 60 anos você já tá sendo bisa. Então a geração ela acabou que ela tá se reproduzindo muito mais rápido do que antigamente. This generation can be better multitasker, being able to quickly and efficiently shift from task to task with multiplied distraction around. Essa geração ela é melhor multitarefas, sendo capaz de facilmente e eficientemente a mudança, ok? Tipo de um setor para o outro, podendo ter muitas distrações ao redor. According to the find of a survey done by the psychologist Dan Twenty and Hugh Park, this generation presents itself as less reckless and more social isolated than the previous one. They are being perceived as a generation with no hurry to grow up. De acordo com a pesquisa encontrada na pesquisa feita pelo psicologista Jean Twenge e o Hugh Park, que são duas pessoas diferentes, essa geração presente ela é menos imprudente e mais socialmente isolada do que as anteriores. E eles estão sendo percebidos como uma geração que não tem pressa para crescer. Tanto que antigamente o pediatra ele era do 0, né, aos 12 anos, que era a fase da infância. Hoje em dia, pelo que eu ouvi, né, assim não posso dizer com propriedade, que agora a pessoa até os 18 anos ele vai no pediatra. Então, assim, é uma juventude que está amadurecendo mais tarde. Amadurecendo, falando de forma assim, pensar, racional. Porque antigamente as pessoas queriam crescer, sair de casa, trabalhar, ter suas próprias vidas. Hoje em dia não, os jovens querem ficar na casa dos pais.
Porque quando você fica na casa dos pais, você não tem aquela responsabilidade de ter que pagar conta, pagar aluguel. Então eles querem se manter mais tempo crianças, eles não estão com pressa de crescer. Tipo síndrome do Peter Pan, eternamente crianças, entendeu? Vamos lá. Generation Z has been considered more cautious with privacy issues and the pursuit of sensible careers. A geração Z ela tem sido considerada mais cautelosa e com problemas de privacidade em buscar atrás de carreiras que são mais sensíveis. According to the previous mentioned research, around only 55% of teenagers have already worked for a paying job. De acordo com a pesquisa dita anteriormente, em torno de 55% dos adolescentes já têm trabalhado trabalhado num emprego remunerado. They seek for being more pragmatic than idealistic and for more independent work environment, as reported by Deep Petal, a market strategy in the newly developed high-tech and high-network world has resulted in an entire generation think and act more entrepreneurially. Ok. Eles procuram ser mais pragmáticos que idealistas e para empregos mais independentes, num ambiente mais independente. O repórter Deep Petal, ele é um estrategista de marketing, que a novidade do desenvolvimento da alta tecnologia com o trabalho online, ele tem sido resultado de uma geração inteira que tem pensado e agido mais de forma empreendedora, ou seja, eles querem mais ser seus próprios patrões, não só apenas seguir ordem, entrar numa empresa e trabalhar a vida toda, assim como outras gerações, ok? Então, na página seguinte, na página 16... Opa! Peraí que não quer. Na página 16... Read the previous article and answer the following question. Leia o artigo que já foi na página anterior e responda as seguintes perguntas. What's this article about? O artigo é sobre o quê? B. How's the previous generation to Generation Z called? Qual foi a... Quando ele fala da geração Z, ele falou de uma geração anterior a ela. Vocês lembram qual que foram? C. When it's believed in Generation Z, people began to be born. Quando que se acredita que a geração Z começou a nascer? Ele fala lá pelos meados dos anos... D. What are the differences between Generation Z and the previous generation? Qual é a diferença entre a geração Z e a geração anterior? Why is Generation Z considered the first true digital native? Por que a geração Z ela é considerada como a verdadeira geração digital? E F. According to whom? What the sentence to a specialist who said then according to the test? De acordo com quem? Relaciona a sentença de quais especialistas, quem disse o que de acordo com o texto. Deep Patel, Market Strategist. Deep Patel é o estrategista de marketing e Jean Twin, a psychologist. E o Jean, ele é o psicólogo. The average teen spends about 2.5 hours day on electronic devices.
Em média, os adolescentes gastam 2 horas e meia com serviços eletrônicos. E o segundo quadrado, the newly developing high-tech and highly networked world has resulted in an entire generation think and acting more interpersonally. O novo desenvolvimento da alta tecnologia e o trabalho online tem sido resultado de uma geração inteira pensando e agindo mais de forma... Ai, caramba, esqueci o termo. De forma mais empreendedora. Então, quem disse o quê? E na G, vocês vão checar todas as gerações Z e as características. Multitasking, que é o multitarefa. Easily dispersed, que é aquele disperso, que se dispersa facilmente. More carefree, aquele mais livre de cuidados, né? More cautious, mais cauteloso. More sociable, aquele mais sociável. More socially isolated, o mais socialmente isolado, né? More autonomous, aquele que é mais autônomo. More reliant, aquele que ele é mais confiável. More reserved, o mais reservado. Pragmatic, o mais pragmático. Idealistic, o idealista. Ou entrepreneur, aquele empreendedor. Então, vocês vão checar todas as características da geração Z, tá? No texto também foi falado da geração milênio, que foi a geração que veio anterior à geração Z. Então, vocês vão tentar fazer e eu vou voltar com a resposta. Então, vamos lá. A letra A, what is this article about? It's about a new generation and its characteristics. Ela é sobre uma nova geração e as características. B. How is the prior generation to Generation Z called? A geração que veio anterior à geração Z é chamada de geração Millennials. C. When it's believed Generation Z people began to be born. It's believed that the Generation Z began to be born around the mid-1990s. É acreditável, né, que a geração Z ela começou a nascer em torno dos meados dos anos 90. What's the difference between Generation Z and the prior generation? Geração Z, Generation Z is being considered more conscious, hardworking, anxious, and mindful of the future than the previous one. A geração Z é considerada mais consciente, aquela que trabalha mais duro, né? Hardworking, que é mais esforçado, preocupados e mais com um pensamento mais modificado, né? Como dizer assim, a mentalidade sobre o futuro do que a geração anterior. Wise Generation Z is considered the true digital native. Por que a geração Z é considerada como a verdadeira geração, a geração nativa verdadeira? Because they are the first generation raised in the area of smartphone and because they are intrinsically connected to technology. Porque ela é a primeira geração que cresceu na era dos smartphones. Aquela geração que já nasceu com o smartphone. E a tendência está sendo assim, a geração agora, por exemplo, meu sobrinho tem 3 anos. Desde 1 ano ele sabe mexer no telefone. Ele pode não entender o que ele está fazendo. Hoje, agora ele com 3, ele instala, desinstala, ele vê um jogo, ele já consegue jogar. Então, essa geração que está nascendo agora, está nascendo assim com sinapse muito mais... com muito mais sinapse do que a minha mente, por exemplo. Quando eu tinha 3 anos, eu não fazia coisas que essa geração faz agora. Então, e essa era tecnológica, ela traz isso, né? É uma geração muito mais inteligente,
muito mais avançado, porque hoje em dia você se assusta com uma criança de 2, 3 anos, 1 ano. Eles fazem coisas que a criança só iria fazer uns 4, 5 anos, que começaria a entender. Então, essa geração, ela tem antecipado muito mais rápido. Entendeu? Why? Ok, isso aqui já foi. Na F, quem falou a primeira frase? O Jean Twenge, o psychologist. O Jean, psicólogo. E a parte 2 foi o estrategista de marketing Deep Patel. Na geração Z, as características multitasking, multitarefa, easily dispersed, se dispersa facilmente, more cautious, mais cauteloso, more socially isolated, eles são mais socialmente isolados, né? Tem tendência, é uma geração com muita tendência à depressão. More resilient, mais confiáveis. More reserved, mais reservado. Pragmático. E entrepreneurial, que é aquela geração empreendedora. Na página 17, read the previous article and answer the following question. Leia o artigo anterior e responda as seguintes perguntas. What is this article about? Esse artigo... What does the text aim to? Qual é o ponto do texto? Qual é o foco do texto? What kind of language is used in it? Que tipo de linguagem foi usada nisso? É uma linguagem formal, informal? É o quê? C. What elements are part of this type of test? Que tipo de elemento faz parte do texto? D. What kind of test is in the article? What information does it bring? Check all the applies. Que tipo de texto ele tem no artigo? Que informação ele traz? Cheque todas as possibilidades, todas as frases. Empirical facts, fatos empíricos. Date, datas. Descriptive, ele é descritivo. Informative, ele é informativo. Hypothetical fact, ele tem fatos hipotéticos. Ou persuasive, ele é persuasivo. Então, vocês vão marcar aquilo que você acha que o texto traz. Where can tests like to be found? Aonde esses textos eles podem ser encontrados? Ok? Essa aqui é a número 3 e não vão fazer não. Então, vamos lá. Tentem fazer. Vou dar uma pausa e vocês verifiquem depois se acertou ou não. Voltando. What is the article about? Qual é a característica do artigo? It's about a new generation and its characteristics. É sobre novas gerações e as suas características. Isso aqui já foi. Na outra página. The text aims to information about new generation trends. O texto, o ponto do texto é sobre informações e as tendências da nova geração. What kind of language is used in it? Ele usa a linguagem formal. Formal language is used in it. C. The heading, picturing, informative paragraphy, authority, argument, and research date. O texto, né, o cabeçalho, as fotos, parágrafos informativos, os argumentos de pessoas que são especialistas na área, né, como o de marketing, o estrategista de marketing de estratégia, e o psicologista. E datas, eles também trazem datas. Na letra D, ele traz fatos empíricos, fatos que são reais, né? Datas, ele é um texto informativo, ele não é descritivo.
Ele não traz fatos hipotéticos. Ele não é persuasivo. Ele não está querendo te convencer de que isso é verdade. Ele está simplesmente mostrando os fatos. E na letra E, on digital and printed version of magazine and newspaper. Na versão digital e printada de revista e jornais. Esse aqui não precisa. Agora, vamos lá para a geração. Trying. Chapter 4. Generation across the 20th century. Gerações em torno do século 20. The Generation, the Great Generation. Born 1901 to 1924. A geração, a grande geração, né? Archetype, o arquétipo, hero, heróis. Born and raised during a time of individual pragmatic. Eles nasceram e foram criados durante um tempo de pragmatismo individual. Self-reality, eles são autoconfiáveis. É nacionalismo, eles são bem nacionalistas, aquela coisa assim, eu sou brasileiro, entendeu? Reputation, selfless, eles não têm aquela coisa do eu. Ration, racionais. Prudente. Faithful, é uma pessoa que tem esperança, né? And competent, eles são bem competentes. 1945 and before, nascidos em 1945 e antes. Os silentists, traditionalistic, são os silenciosos, tradicionalistas. Arquétipos. Artist, são os artistas. Born and raised during a time when great worldly period boy off. Complexity of life and public conscience, aggressive institution and personal sacrifice prevail. Reputation, ration, conservative, patriotic, patient, practical, respectful, and team player. Então, esses são os silenciosos, né? E os tradicionalistas. Eles nasceram em 1945 e antes. O arquétipo, o artista. Nascido e criado durante uma época em que grandes perigos mundanos fervem da complexidade da vida e do consenso público. Instituições agressivas e sacrifícios pessoais prevalecem a reputação. Racional, conservador, patriótico, paciente, prático e respeitoso. Que foi nascido até Essas são as características dos tradicionalistas. O Baby Boomers, eles nasceram entre 1946 a 1964. O arquétipo é profeta. Nascido e criado durante a época do rejuvenescimento da vida comunitária e de uma nova ordem social. Reputação, são consciente, decidido, otimista, individualista, ambicioso e viciados em trabalho, workaholic, ok? Vamos lá. Mais abaixo, nós temos o Millennials e a geração Y. Arquétipo Hero, são os arquétipos de heróis, assim como a grande geração, né? Born and raised during a time of individually pragmatic, self-reliant nationalist. Eles foram criados durante um tempo de pragmatismo individual. Eles são muito confiantes e nacionalistas. Reputação: esperançosos, otimistas, impacientes, individualistas. E eles são grupo orientado a tendências, ok? Depois nós temos a geração X, que é a geração nômade. Eles nasceram e cresceram durante um tempo de
ideias sociais, onde ocorreram os eventos sociais. Eles são, eles são espiritualistas e eles quebram, eles vão contra aos estabelecimentos institucionais, à ordem institucional. Reputação, são independentes, são muito confiantes, são cético, assim, não são muito ligados à religião, entendeu? E eles é aquela geração que se arrisca, que vai para as ruas, foi aonde ocorreu os grandes movimentos sociais, aonde tiveram os caras pintadas, os jovens iam para as ruas, né, lutar pela política, entendeu? Defender seus pontos, seu ponto de vista. Então foi uma geração mais ativa. E a geração Z, Asians, Centennials, Homelanders, o arquétipo, são um arquétipo de artistas. Eles nasceram e foram crescido durante um tempo em que se trabalha, um ótimo tempo, onde se trabalham em períodos que não são complexos da vida, e eles é um público mais agressivo, né, as instituições, e eles têm um sacrifício. Livro do aluno. Para já finalizando, que geração eles são? Vocês vão ler a descrição e vão relacionar as gerações que melhor se encaixam, tá? De acordo com o infográfico. Baby Boomers, o GI Generation, Generation X, Generation Z, Millennials e Silent Generation. I have worked very hard since very young. For me, it's very important to be successful and have a comfortable life. Eu trabalhei muito duro, entendeu? Sou muito esforçada, trabalhei muito pesado, assim, de forma muito esforçada, desde quando eu era jovem. Para mim, o mais importante é ter sucesso e ter uma vida confortável. B. I've seen many wars and a lot of society change. That's the reason why I believe we should be more helpful with each other. Eu vi muitas guerras e a sociedade mudou muito. E por essa razão, a razão do porquê eu acredito que nós deveríamos ser mais ajudarmos uns aos outros. C. I've worked hard in the same company for almost my whole life. I like people who are engaged in work together and have a clear-cut responsibility. Eu tenho trabalhado duro na mesma companhia quase a minha vida toda. E eu gosto de pessoas que querem trabalhar juntos e dividir responsabilidades. D. I'm an independent woman who works hard to make my own business successful. Eu sou uma mulher independente que trabalha duro para fazer para ser uma empreendedora, né, uma dona de negócios, fazer o meu negócio de forma ter sucesso, né, nos negócios, traduzindo literalmente. I get bored too fast. I like to watch a movie on TV while I chat with my social media friends and play on an attractive game on my smartphone. Eu fico entediado muito fácil. Eu gosto de assistir filme na televisão enquanto eu falo com os meus amigos nas redes sociais e jogo um jogo interativo no meu smartphone, que são multitask. Consegue dividir a atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E F. I believe we can change the world and that our individually are our best characteristics. Technology is what will bring us together for good.
Eu acredito que nós conseguimos mudar o mundo e que as nossas individualidades são as nossas melhores características. Tecnologia é o que nos trará, nos manterá juntos para o bom. E esse é o projeto, no caso, o trabalho que eu pedi para vocês fazerem, né, para entregar na próxima semana. Cada um ficou responsável por uma geração, somos 6 gerações. Agora vocês sabem um pouco sobre cada uma geração, embora eu acredito que vocês já saibam, pelo tempo que eu dei para vocês fazerem a pesquisa. E, né, no caso, o certo seria a gente estar terminando a unidade 2. Mas pela questão das pessoas não terem livro, então a gente está um pouquinho atrasado. Então é isso. Por hoje é só. Não se esqueça de curtir o vídeo lá no YouTube, se inscrever no canal para quem ainda não está inscrito. E é isso. See you, bye bye.